Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Meu querido, eu estava deitado nesta madrugada de domingo e quando eu fui deitar, eu tinha acabado de visualizar um vídeo de um cantor, hoje cantor popular, mas que um dia ele pertenceu ao mercado gospel. E eu estava assistindo essa entrevista desse cantor e me surpreendeu muito porque ele faz uma explanação na sua entrevista. Eu não vou mencionar o nome do cantor e nem de que banda ele pertence, por questões éticas, né? E ele estava mostrando, ou na entrevista dele, falando sobre a podridão que existe no mercado gospel. E o que me chamou mais a atenção é que na sua entrevista ele disse que ele abandonou o mercado gospel devido à igreja evangélica, o modus operandi que a igreja evangélica trabalha com seus cantores ou cantoras. E ele estava dizendo, interessante, que uma coisa que eu não sabia, que eu também pertenci a grupos de louvores gospel, né? Eu fiz parte de 3 ministérios gospel. A gente, quando é criado, né, na igreja evangélica ou dentro do sistema, a gente acaba sendo ou virando, né, um, um instrumentista, né, multifuncional. E eu tocava bateria, tocava contrabaixo, tocava guitarra e dava uns arranhados no violão também. Mas a minha maior parte do tempo, eu, na minha, no meu tempo, né, de quando pertencia à igreja evangélica ou a uma denominação, a maior parte eu era contrabaixista. Vou dizer que tocava contrabaixo. E é interessante que esse moço, esse rapaz, ele está dizendo que a igreja evangélica, ela investe num cantor ou numa cantora, e quando esse cantor, essa cantora começa a fazer sucesso no Brasil e no mundo, a igreja evangélica, ela recebe a sua porcentagem em cima daquilo que o cantor ou a cantora arrecada. Sabe o que me chama mais atenção, queridos? Além de ele denunciar essa podridão do mundo gospel, o que me chama mais atenção é aquilo que a gente já imaginava na realidade, que a igreja evangélica, ela trabalha igual o time de futebol. O time de futebol, ele investe em cima de um jogador, vai investindo, e quando aquele jogador ele tem o seu passe altíssimo, caro, aquele time de futebol, ele começa a lucrar milhões em cima daquele jogador. Aí aquele jogador, ele sempre vai ser um produto do time ao qual ele pertenceu ou ao qual ele pertence. E esse cantor, ele disse que ele abandonou a linha gospel ou o mundo gospel devido essas incoerências que acontecem na igreja evangélica.
E ele diz ali, meus queridos, que os pastores, os líderes religiosos dessa igreja começam a exigir desse cantor ou dessa cantora, exigir que ele produza mais, porque quanto mais ele produzir, mais lucro tem. As viagens nacionais, internacionais, os shows nacionais e internacionais, tudo é lucro para esta igreja, entre aspas, evangélicas. Então, meu querido, é muito bom, foi bom ouvir esse cantor, porque nós sabemos que no mundo religioso as coisas funcionam assim. Por exemplo, no Brasil, a mesma coisa acontece com os pregadores, entre aspas, não é? Lá do sistema religioso. Nós temos visto que, enquanto estava de pé, aquele evento que acontecia lá em Camboriú, não é? Aonde ali era uma vitrine de pregadores. O pregador ali, para ele pregar a sua primeira mensagem, ele tinha que pagar um valor muito alto. Isso que eu estou falando é com depoimento. Se você buscar aí, né, no próprio YouTube, o congresso dos lá, não vou falar o nome não, o congresso dos, começa com G, né? Lá em Camboriú, se busca a fundo e procura saber quantos que os pregadores pagavam para pregar naquele congresso. Por que eles tinham que pagar? Porque aquele congresso era uma vitrine para o mundo inteiro. O cara que fizesse sucesso pregando ali, naquele evento, podia contar. Ele estourava no Brasil e no mundo. E essa instituição lá de Camboriú, ela faturava em cima desses pregadores, em cima dos cantores que era lançado ali e em cima das cantoras. Meu querido, eu vou repetir o que o nosso irmão Cláudio Mendes fala, nosso irmão Júlio Chaves fala, os nossos irmãos que entendem melhor do que eu esse mundo, como que ele funciona. Eu fiquei 45 anos dentro do sistema religioso, mas eu vou repetir o que eles falam nos seus vídeos. E eu também falo que se as pessoas entendessem de vez como funciona esse sistema religioso, as pessoas já teriam saído de lá, já teriam corrido. As pessoas não entendem, irmãos, que a verdadeira adoração, ela não é feita dentro de um templo físico. A verdadeira adoração, depois da cruz, depois do juízo, ela é feita na vida das pessoas. O verdadeiro culto, ele não é oferecido dentro de um templo evangélico. O verdadeiro culto para Deus, ele é feito na vida das pessoas. Quando você ajuda alguém, quando você sente a dor de alguém, quando você olha a necessidade de alguém e consegue suprir aquela necessidade. Olha, no Brasil está acontecendo uma coisa interessante, que eu gosto muito de ver esses vídeos, sobre a questão da experimento social, né? Busque aí o que é experimento social. Eu acho bonito aquele gesto. Então, meu querido, esse cantor, ele na sua entrevista, ele só fala uma coisa que é real, que é realidade. Tem uma cantora muito famosa aqui no Brasil, que ela inclusive foi morar nos Estados Unidos, não vou mencionar o nome dela também, porque eu não tenho autorização para isso. Nossos irmãos Júlio Chaves e nosso irmão Cláudio Mendes, eu falo porque são irmãos abençoados que estão aí para desmascarar o sistema religioso. Então não tem problema nenhum, porque a nossa função é essa. Então, uma cantora muito famosa aqui no Brasil, que ela pertenceu, não é, a um sistema religioso,
Depois que ela foi embora para os Estados Unidos, que ela abandonou o sistema, ela também denuncia como que funciona o mundo gospel, como que funciona o sistema religioso. Então, o nosso irmão ali, quando ele faz a sua entrevista, quando ele num podcast, né? Quando ele fala sobre na sua entrevista que eles, quando saíram da linha gospel e começaram a cantar outros estilos de música, eles foram criticados porque abandonaram o sistema religioso. Mas ele diz na sua entrevista que ele não aguentava mais de tanta pressão do sistema religioso, né, com o que diz respeito às suas linhas de melodias, as suas linhas, né, de letras musicais. Então eles foram pressionados tanto que eles não conseguiram continuar lá pertencendo ao sistema gospel, né, do mundo religioso. Então ele diz ali que os olhos dele foi abrindo e ele não suportou até ele sair. Então, meus queridos, é assim que funciona. É assim que funciona. O líder religioso ele está ali para defender o seu alto salário. Ele ganha mais do que o presidente da República, ele ganha mais de qualquer professor, ele ganha mais de qualquer ministro do STF, ele ganha mais do que qualquer médico, ele ganha mais do que qualquer uma outra profissão. Um líder religioso, que ele é presidente de convenção, junto com os seus, vamos dizer, os seus companheiros ali de ministério, de diretoria, você acha que é barato? Você acha que é pouco o dinheiro que eles ganham? Meu querido, tem presidente de convenção no norte do Brasil que ganha quase 200 mil reais por mês. O filho ganhando 100 mil por mês. A mulher dele, do presidente da convenção, lá no norte do Brasil, ganhando 50 mil reais por mês. Meu querido, qual o dia que um pai de família vai ganhar, um pai de família comum, vai ganhar pelo menos 3, 4 mil reais por mês? E é interessante que as pessoas que menos ganham é que colaboram mais. Por quê? Porque eles ameaçam as pessoas com o inferno. Eles ameaçam as pessoas e dizem que as pessoas não levar dinheiro para o pastor, o diabo vai comer a comida, vai comer o salário, vai comer tudo, não é da pessoa. Então, isso é uma pouca vergonha que tem que ser denunciado a cada dia mais. Porque, irmãos, isso não pode continuar. Tudo bem que nós já estamos atravessando de novo, não é, o fim, né, de uma era, não é fim dos tempos, não, tá, querido? Aquele referido à Bíblia, não. Porque de tempo em tempo existe fim dos tempos, mas fim dos tempos que existe não é o fim da Terra, do reino da Terra. Eu não chamo a Terra de planeta, eu chamo a Terra de um reino. Não é? Então, o reino da Terra, de vez em quando, passa por um tipo de final, mas é final de tempo aions, não é final do tempo cósmico. Então, por exemplo, da pandemia para cá, nós já vivemos uma mudança no sistema religioso, principalmente. Quantas pessoas que durante a pandemia ficaram em casa, estudaram mais a Bíblia e quando terminou a pandemia já não frequentava mais um templo. Então é uma espécie de juízo. Então de tempo em tempo, não é? É o que a Bíblia diz em Eclesiastes 1 e 4 e 5, que uma geração vai e a outra vem, mas a terra ela continua para sempre. Então, talvez na minha geração já aconteceu um juízo, que foi a pandemia. Eu não peguei a Primeira Guerra nem a Segunda Guerra. Meu pai, não é? O meu avô é ex-combatente, né? Graças a Deus por isso. Ele contava detalhes, né, da guerra, da Segunda Guerra. E às vezes ele reunia com a gente, sentava com a gente, quando nós éramos novinhos, né? E contava os detalhes. Ele foi ex-combatente da Segunda Guerra. Então, nós que estamos aí vendo essa pouca vergonha no mundo que nós vivemos, não é?
Então a gente vai abrindo os olhos, vai denunciando e cada vez mais as pessoas vão abrindo os olhos. Se você tiver interesse, eu gostaria de mencionar o nome da banda, mas do rapaz, mas eu não vou fazer porque eu não sei como que funciona isso ainda, né? Mas você pode pesquisar aí, cantor denuncia o mundo gospel, né? E você vai achar vários depoimentos. Tá bom, querido? Então, eu estava deitado e eu achei por bem divulgar esse vídeo aqui. Então, uma coisa que eu quero falar, as pessoas têm que se libertar desses sistemas e começar a aprender que a verdadeira adoração ela é feita no corpo que habita o Criador, a essência, e essa essência faz a gente amar o nosso próximo. Não é na religião, não é no templo físico, não. Tá bom, meu querido? A adoração a Deus está dentro de nós e também na vida das pessoas. Amém. Graça eterna. Fique com o Criador. Amém.